Seja bem-vindo, eu sou a Karina Meguro, representante da F5 Assessoria. E o assunto de hoje, de muita importância, é sobre software e terceirização. Até onde é importante você ter um instrumento ou uma ferramenta que traga resultado para você através de um relatório ou através de qualquer outra situação. É preciso ter os controles? Vamos saber agora, acompanhe a gente por aqui. Dá um F5 que atualiza, galera. Boa noite, seja bem-vindo. Quero convidar você agora a entrar nesse bate-papo para falarmos um pouquinho sobre ferramentas e tecnologias. E para isso, eu quero trazer aqui comigo ele que é representante de uma franquia hoje da empresa Home Sistemas, tem 49 anos, mora em Curitiba há 14 anos. Lembrando que ele é de origem da Bahia. Tem formação em gestão de negócios e também trabalha há muito tempo já com tecnologia. Quero convidar agora o Filinto para fazer parte dessa conversa. Filinto, seja bem-vindo. Obrigado, Karina. Bom estar aqui com vocês aqui para a gente fazer esse bate-papo bem tranquilo aqui, falar um pouquinho de tecnologia e da história, né, da Omie e de minha história de negócios também. E pode começar falando pra gente sobre a tua história. Bom, aqui você já pontuou que você é natural da Bahia. Eu queria falar que Sim. trouxe um baiano até o Paraná. Conta pra gente. Sim, sempre tive vontade de morar aqui no Sul. Então minha irmã já morava de algum tempo aqui, então teve a oportunidade de vir trabalhar aqui, eu não pensei duas vezes, né? Mudei para cá desde 2009, aí comecei já a trabalhar com empresas de tecnologia, as maiores empresas do país, em termos de vendas de conhecimento de software. E durante esses 14 anos foi meu foco aqui, tá? Então eu sou casado, tenho uma família bem bacana, com uma filha e mais duas filhas, na verdade, um neto, minha esposa, né, que eu estou no segundo casamento, então a gente adquiriu uma nova filha agora e mais um neto. E tá muito bacana a vivência aqui. São praticamente dois países diferentes e são realidades bem bacanas, essa mudança de cultura, né? São quase os extremos, né, Felipe? Dois extremos totalmente diferentes, né? Então a gente tem Veio passar frio. na verdade a gente acostuma com o frio, né? Mas é muito gostoso. Hoje eu já prefiro viver mais no frio do que no calor mesmo, né? Aqui é excelente de morar, a questão de Curitiba também ser referência, mas o trabalho mesmo que a gente faz, trabalhar para o país inteiro, né? Mas morar em Curitiba já é diferenciado. Porque o trabalho que você desenvolve hoje falando de software, não só agora, já há muito tempo, o software já alcança a nível nacional, né, Filinto? Então você teve a oportunidade de crescer dentro de algumas outras ferramentas, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, acho que é importante falar um pouquinho da sua jornada, que você não começou, não caiu de paraquedas agora, né, no mundo tecnológico, você já vem de uma carreira aí de software. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente sobre isso também. Durante esse período aqui, principalmente o período aqui no Sul, então trabalhei com empresas como TOTOS, Senior, Sank, a SAP, e esse mundo a gente trabalha muito forte com as empresas de grande porte, né? Então, custo mais elevado, a ferramenta muito mais robusta, mas por outro lado, hoje eu consigo atender um público muito maior, tá? Que são os pequenos e médios negócios. A Omie também atende a grandes clientes, hoje com estrutura muito boa e com software muito robusto. E mesmo sendo robusto, a gente consegue atender a todos os focos. Principalmente a gente trabalhando em indústrias, serviços, no comércio. Então, a Omie hoje ela atinge o país inteiro. Tá? Então, trabalhar em Curitiba é apenas uma base, né? A unidade de São José dos Pinhais. Sim. Mas o Brasil inteiro, todos os dias a gente está atendendo países, pessoas de lugares diferentes também, alguns com sotaque nordestino, mas é muito legal isso. Porque essa pluralidade, esse conceito hoje que a gente consegue levar tecnologia, mais gestão para os clientes, isso é diferenciado. O que a Omie atende hoje? Falando do comércio, né? Do comércio não, perdão, deixa eu mudar a minha pergunta. Hoje, eu, por exemplo, trabalho com serviços, ela me atende perfeitamente. Perfeitamente. Mas, ok, se eu tenho uma amiga que tem uma loja, ou uma cliente que tem uma loja, ela está no varejo.
Ok, ela atende também. Sim. Então, fala um pouquinho pra gente dessa amplitude aí de atendimento. Essa visão da OMIE foi exatamente para poder atender a todos os clientes no Brasil. Se eu estou trabalhando no comércio hoje, você tem vários tipos de negócios. Você tem lojas de roupa, loja de alimento, então a gente atende esse processo. E a parte de frente de loja, para poder atender as vendas que são rápidas ali no balcão, mas por trás disso tudo a gente precisa fazer essa gestão. E aí é onde a gente trabalha muito forte com nossos clientes, né? Quando o cliente tem uma gestão muito bem elaborada, um software que dá permissão para que ele possa crescer, e aí vem de encontro ao propósito da OMIE, né? Que é destravar o crescimento do empreendedor brasileiro. Isso. Então, nesse processo de serviços, por exemplo, a gente trabalha com gestão de venda de serviços, emissão de nota fiscal, muito processo automatizado. Tá? A gente já disse que os próprios sistemas já é um internet bank, tá? Já tem conexões com as prefeituras, com a Receita Federal, então isso facilita. Parte de contratos, gestão de contratos. Então, a gente tem diferenciais hoje na própria ferramenta, na própria plataforma de gestão, que são diferentes das empresas grandes. Então, a OMIE hoje não deve nada a nenhuma das grandes empresas, muito pelo contrário. A gente consegue atender o cliente de uma forma muito mais simples. Tá? Simples hoje é o que a gente gosta mais de pregar, por ser simples, mas ser eficiente. E por essa eficiência, a gente faz com que possa ajudar nossos clientes cada vez mais a estar crescendo seus negócios. E a gente quer que o cliente cresça. Nossa satisfação é que nós vemos nossos parceiros, que são os clientes, e contadores e consultores financeiros, que nossa parceria já é direta com eles, crescerem cada vez mais e a gente poder participar desse crescimento. Bom, nós estamos falando de alguém que nasceu profissionalmente dentro de grandes ferramentas, né, Filinto? Você trabalhou aí com TOTOS, trabalhou com ferramentas pesadas. Até conversamos um pouco antes de começar essa entrevista para falar um pouquinho sobre essas ferramentas, porque é uma coisa que muito me atrai hoje, né? Eu vivo disso e sei que funciona. Sei perfeitamente que funciona, então, inclusive, fechamos recentemente uma parceria. Né? O Filinto está começando a fazer o atendimento agora com a F5, então é muito provável você que é cliente da F5 que também vai ter essa ferramenta estando disponível para você também na operação. E por isso eu achei importante também trazê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para que os clientes consigam entender, porque a Karina falando sobre a ferramenta, é uma coisa, eu opero a ferramenta, né, Filinto? Eu entendo da engrenagem, eu entendo a otimização, eu entendo a integração. Né? Eu queria que você direcionasse ao público agora, aqui aos nossos clientes, para que eles entendam assim, cada tópico de importância para você, como apresentação comercial mesmo. Por quê? Porque o cliente entendendo, né, todo o processo, né, desde cadastro, a importância das integrações com os bancos, né, e por aí vai, dessa sequência de apresentação, quero que você direcione ao público e pode falar direto com eles. Perfeito. A OMIE já começa nesse conceito do prático. Tá? É um software simples, prático, intuitivo, exatamente para poder atender com facilidade qualquer tipo de cliente no Brasil. Um diferencial da ferramenta é que ele não tem número de usuários, você não paga por usuário. É livre, você pode cadastrar quantas pessoas, quantas movimentações quiserem. A facilidade também de você estar com o processo em nuvem, tá 100% na nuvem. Então você só precisa do login e senha para poder começar a trabalhar. Independente, temos a versão mobile também, tá? Então de onde você estiver, se quiser fazer uma tomada de decisão hoje, principalmente os gestores, você tem praticamente o sistema na palma da tua mão. Então você tem consultivamente todas as informações que você precisa. Outro ponto bem bacana da OMIE é que você não tem um custo alto de implantação. Quem implanta é o próprio cliente. E como a gente faz isso? Mas o cliente implanta, sim, ele é tão simples. E a gente tem duas formas de processo de treinamento. Tem os treinamentos que são agendados, que você pode fazer aqueles treinamentos com horário marcado. Tem um consultor, olha que legal, Karina. Um consultor, ele está fazendo todo o processo de apresentação, tirando dúvidas ali naquele determinado momento. Um agendamento que você pode se programar para fazer. Tá, mas eu estou corrido aqui, eu não vou poder fazer esse treinamento aqui nesse horário. Tem os treinamentos gravados. Inclusive, esses treinamentos gravados, você pode pegar todas as trilhas por módulos, né? Módulo do CRM. Ele tem uma sequência lógica? Tem uma sequência lógica. Você consegue, nessa sequência lógica que tá bacana, né? Que você consegue pegar do primeiro tópico ao último e você consegue implantar sozinho. E todos esses vídeos também você encontra no YouTube. A OMIE, na plataforma do YouTube dela, ela tem mais de 250 vídeos lá. Desde palestra, eventos, a parte de treinamento. Então é muito bacana o processo que ela faz. Normalmente, até a gente estava conversando um pouquinho antes, assim, quando você recebe um treinamento que te entrega pronto o sistema para você usar, você toma um impacto inicial. Mas quando você participa, você estuda, você treina,
você tem um grau muito maior de do usabilidade. processo de implantação, né? Perfeito. Porque daí você começa a ver o que, na tua teoria, o que funciona e o que você tem dificuldade de desenvolver dentro da plataforma. Exato. Quando você implanta, você participa, você entende do processo, aquilo é muito mais prático. Então você entende, você está participando, você está operando, você está fazendo aquilo ali acontecer. Não foi um terceiro que implantou ali e colocou na tua mão. A gente tem parceiros também que conseguem fazer implantação. A OMIE, ele consegue também vender horas de consultoria, caso você queira um consultor específico para você, tá? 4, 8, 16 horas, fica específico para você. Mas aí um extra, tá? A gente sempre indica para até que faça um acompanhamento nesse primeiro momento, mas dali para frente você anda sozinha com o sistema. Nesse caso tem custo daí? Nesse caso tem custo, Ok. tá? Mas é porque você está separando, você está comprando horas ali de consultoria. Mas é um caso à parte. Você está querendo algo específico. Você quer alguém que fique só para você. Isso. Então aí você paga pelas horas. Mas a implantação não tem custo. É gratuito. Outra coisa é que o sistema ele já traz essa formalidade, né? De você ter lá, praticamente já é um internet bank. Você pode cadastrar os seus bancos. Você não precisa entrar num banco para fazer um pagamento, uma transferência. E isso que o gestor precisa, né? Mas os usuários normais de sistema. Ok, então Rapidez. vamos abrir uma janela aqui que eu acho bem importante. Por Vamos quê? lá. Porque o cliente sabe operar o Internet Bank, certo? O primeiro Isso. ponto é esse. Então, assim, amigo, você não vai entrar dentro da internet, você vai entrar dentro da plataforma da OMI, vai fazer o agendamento dentro da própria plataforma e dar um ok do teu agendamento. O cliente entra dentro da plataforma e dá um ok de efetivação, é isso? Exato. Você faz toda a programação. Vamos dar até um exemplo que você trabalha com contratos. Isso. Tá? No seu contrato, você vai cadastrar o período inicial, final, que é a vigência do contrato. Você vai colocar uma data de faturamento. Automaticamente, na data precisa daquele faturamento, ele já aparece pronto para você. E a gente trabalha sempre em Kanban. Kanban são aquelas colunas que você simplesmente arrasta e o processo está feito. Então, você puxou da parte do serviço aqui efetuado, da execução do serviço para o faturamento, automaticamente ele já manda para a prefeitura a nota fiscal. Se você trabalha com boleto, já manda o boleto automático sem você precisar do Internet Bank. Você também pode mandar os recibos ou as despesas reembolsáveis. Então você faz todo um controle simplesmente no arrastar do mouse. Dá outro exemplo, se você tiver lá 100, 200, 300 mil notas, com um clique só, ele faz todo esse processo que eu estou fazendo manual aqui, apenas de uma nota, como ele pode fazer todas ao mesmo tempo. Então você ganha o quê? Eficiência no teu processo, você ganha rapidez, controle, que é o principal, e organização. Então, tempo hoje é a moeda mais cara que a gente tem, né? Se você tem tempo com organização, perfeito. Tempo é dinheiro, galera. Então, assim, Dinheiro. ok, tem uma loja. Vamos dar alguns exemplos práticos que eu acho importante para o pessoal que vai assistir Vamos a lá. gente, né? Então, eu tenho uma loja e normalmente tem aquela maquininha que faz a impressão do ticket. Fiscal. Ok. Então, eu entro aqui dentro do meu Home e faço a venda da minha roupa. Fiz a venda da roupa para o cliente. Na hora, ele já emite aqui o cupom fiscal e já comunica a prefeitura da venda, certo? Perfeito, que é o cupom fiscal. Mas você vai fazer o seguinte, você tem dois processos, tem vários processos. Vamos dar o exemplo da tua roupa, tá? Ok. Roupa linda aí, você Lembrando tá fazendo... que é patrocinada pela Produtiva. Opa! Então vamos dar um exemplo. A Produtiva hoje, se ela faz uma venda na própria loja, o OMIE tem duas formas diferentes dentro da OMIE mesmo. Você pode ter o PDV, que é o ponto de venda, aquele software que está lá no notebook, tá? Então faz todo o processo e o software de gestão aqui já está recebendo essas informações, tá? Ok. E a gente vai um pouquinho além. A gente tem uma versão mobile, tá? Que você vai colocar no tablet, você acompanha o teu cliente lá, faz toda a verificação. Ali mesmo, sai o cupom, sai o QR Code ali, pode pagar ali, já sai com a sacolinha sem precisar nem vir no caixa. E daí o cupom fiscal vai no e-mail dele. Vai no e-mail dele, perfeito. Então você não precisa, dependendo do negócio, não precisa nem ter o PDV lá. Tá? Então tem esse diferencial. Vamos dar o exemplo agora de uma hamburgueria, Eu ia falar isso agora. Ah. A questão dos alimentos, porque a gente trabalha com lanchonetes e bares noturnos, Isso. e normalmente quando você vai no bar noturno ou dependendo do grau do restaurante, ele já tem ali o atendente que vem com um tabletzinho e ele já Isso. faz tudo por ali. Faz o pedido ali e dali dá sequência. E o que é legal? Tem parceiros nossos que a gente tem especialista, por exemplo, em hamburgueria, restaurante, que a gente tem parceiros que já estão integrados com o OMIE. São 70 parceiros que já estão integrados. Movimentou aqui no sistema de um terceiro, ele já está funcionando. Por que a gente tem essas parcerias? Para a gente complementar o que o RP não faz. Ou então alguém que precisa de um especialista e tem um software direcionado para isso. Dá o exemplo da hamburgueria. Fez a solicitação no tablet, tá? Dali automaticamente vai para a cozinha já recebe as informações, despacha o alimento, automaticamente que despachou o alimento já está dando todo o controle ali interno.
Quando você faz o alimento, você despacha, você fechou a nota ali, automaticamente ele fez o quê? Ele fez a baixa do estoque, beleza? Que é uma das dores da maioria dos clientes. E também, você sabe que isso é uma dor que é latente, né? E também já faz o financeiro. Já mostra ali. Se fechou o caixa, Comunica. você já sabe. Comunica. 100%. Então a gente está aqui. O OMIE nada mais é do que um software retaguarda, um software de gestão robusto lá. E o frente de loja é para quem vai operar ali na movimentação diária. A gestão fica mais com os administradores da empresa mesmo, que querem entender, pô, como é que está a minha situação financeira hoje? Se eu quero um banco, como é que eu vou ver a informação? O banco está na palma da mão até. Tá? Você quer informação rápida e precisa, o OMIE vai te atender dessa forma muito transparente. Muito legal. No caso da indústria, Filinto, como é que funciona? Porque a indústria vai trazer uma matéria-prima. Vamos falar de uma madeireira. Só um exemplo, não sei se vocês conseguiriam atender a madeireira, mas acredito que sim. Então ela vem a matéria-prima, vem a madeira. Aquela mesma madeira, às vezes, vai para 2 ou 3 viram produtos, né, para venda. Como que funciona essa questão de estoque e o uso do... A gente consegue ter esse controle também desse produto, dessa matéria-prima? Perfeitamente. Você tem lá no módulo que é compra, estoque e produção. Ok. A gente já trouxe a produção junto. Então você consegue, inclusive, todas as etapas a gente fazer o acompanhamento. Desde a parte da compra da matéria-prima que o OMIE faz, aí você gera o que a gente chama de MRP1, que é a parte de você estourar quais são os produtos necessários para aquela produção, muitas vezes até com transformação, né? Então, gerou esse processo todo completo, no final faz o apontamento da produção, ele baixa o estoque, gera o custo também da produção e no final ele já te dá o produto pronto. Aí você sabe quanto foi o custo da tua produção, você sabe quanto daquele produto foi gerado, baixa o teu estoque automaticamente. Inclusive na parte de compras, que está junto com o modo de produção, você tem uma função de solicitação de compras, sugestões de compras, para que a empresa saiba exatamente o que é que ele pode ter. Tanto atende na produção como na parte de comércio e distribuição, né? Que a gente chama de ruptura, que é a falta de produto no estoque. Na produção também você não pode deixar faltar o produto. E ele vai te dar sugestões de quanto comprar para que você não movimente muito seu caixa, fique com o dinheiro preso ali em muitos produtos, porque ele vai te dar rotatividade. Estoque mínimo, estoque máximo, ponto médio de ponto de produção, lead time de entrega, tá? Porque você vai precisar saber quanto tempo vai chegar a mercadoria aqui para eu produzir. Então, todo esse processo o OMIE te ajuda. Então, essa questão da gestão para a produção, quando ela tem uma produção mais elaborada, a gente tem um parceiro, chamado IAP, que ele complementa o estoque de produção. Aí é uma produção mais robusta, por isso que a gente atende pequenos, médios e grandes portes. O grande, ele precisa ter todo o processo de qualidade, de OE, tem outros processos que são montados e que a gente também atende através do parceiro. Mas um processo de produção simples, que é a maioria dos nossos processos hoje, atende com excelência. Tá, vou trazer um pouco mais de complexidade aqui para o pessoal entender da ferramenta, que eu gosto de perguntar, você já viu, né? Pergunta, pá. Eu gosto para trazer informação para vocês. No caso do compras, né? Normalmente, quando nós estamos falando de uma indústria, ele normalmente tem um setor de compras. Por quê? Sim, Porque claro. tem que ter uma cotação para saber, né, a média de cotação no mercado. Nesse caso, a gente consegue controlar também? Consegue, claramente. Quando você faz desde a parte do orçamento, tá? Os aprovadores da compra, depois que você aprova aquela compra, ele vai já sai do orçamento e vai para o pedido. Então, chegou o material, automaticamente aí você vai simplesmente no Kanban arrastando, né? Então, fez a compra, beleza, você tem algo mais ainda, tá? Essa compra você pode estar lançando ela manualmente, ou você pode estar, inclusive, que é uma função do sistema, chamada agente de nota fiscal eletrônica. Ele busca no Cefaz essas notas, automaticamente já traz para o sistema para você não precisar cadastrar ela novamente, inclusive com a parte financeira vinculadas, tá? Dá entrada nessa nota. Você fez a conferência, o pedido está tudo certinho, estoque a compra entra no estoque e o financeiro do teu contas a pagar já é lançado automaticamente. Então você tem ganho no teu processo diário. Isso dá assertividade. Então muita gente controla isso onde? Planilha Excel. Normalmente. Nunca vai ter assertividade no seu processo. Porque você esqueceu, está fazendo outra operação, deu pau na planilha, erro de digitação. E a gente tem que fazer exatamente esse processo de ser assertivo com o nosso cliente. Nosso cliente muitas vezes até brinca, né? E às vezes fica um pouco pesado a gente falar assim, meu cliente precisa se profissionalizar. Na verdade precisa. Não estou dizendo que o processo dele é amador, mas ele precisa melhorar os processos dele. E a gente está aqui para ajudar. Tudo também hoje, né? 100%. Né? Falando um pouquinho sobre os impostos e tributos. Então, claro que isso é uma dor enorme hoje. Falando agora falando de indústria, cada produto que a gente coloca, na hora da gente trazer isso como produto
Cada matéria-prima que você coloca no estoque, ele vira um produto de venda. Exato. Então, você tem que, claro, colocar uma classificação aí, né, fiscal para esse produto. Então, nesse caso, a gente consegue colocar todo o processo fiscal, claro, sendo orientado por uma contabilidade. Perfeito. Aí vem um papel bacana da nossa parceria com o contador e com o consultor financeiro. Por favor, até explica isso para a galera, que eu acho bem legal. O contador ele é o nosso principal parceiro, tá? Contador e consultor financeiro. As franquias ela tem um vínculo com os contadores nos indicam os clientes. Então, dali a gente começa a movimentar nosso ecossistema de negócios, tá? A indicação já vem direto do contador. O contador normalmente é o braço direito do cliente. Então, esse processo é muito bem amarrado. Dentro do OMIE tem um módulo chamado painel do contador. E olha que legal, a gente integra o OMIE ao software contábil do contador. Então, toda a movimentação que acontece aqui em tempo real, automaticamente ela está acontecendo também no software contábil. Então, olha a assertividade. Deixa eu abrir um parênteses aqui para o pessoal entender. Então, assim, vamos considerar ali alguns nomes, né? Alterdata, Sage ou Domínio, que seja. Certo. O contador está usando ali esses softwares. Ele conversa com o homem. Perfeito. Então, se ele fizer... Ele cadastrou o cliente dele ali, que é eu, que sou indústria. E colocou a classificação de cada imposto ali na parte fiscal. Perfeito. Isso já é conversado com o sistema. Exatamente. Nesse módulo de painel do contador, eu tenho aqui meu plano de contas da empresa e eu tenho meu plano de contas aqui do contador. A gente faz um depara. Movimentou aqui na parte contábil, já está sendo toda estruturada e montada e gerada essas informações. A gente chama de fato gerador. Então, qualquer nota de compra, venda, pagamento, recebimento, tudo isso aí está movimentando. Tá? Então, qualquer software contábil a gente integra. Então, olha que rapidez a contabilidade vai ser fechada no final do mês. A assertividade, o ganho de tempo. Então, a contabilidade vai começar a ser muito mais estratégica do que operacional. E isso é que vale a pena, né? Você está com o contador, você está dizendo, contador, como é que está a minha situação? Olha, sua situação hoje de empresa está dessa forma. E você consegue ter uma rastreabilidade porque o teu sistema está te trazendo essa gestão. Está trazendo essas informações de forma concisa, coerente, tudo certinho. Então, por isso que a gente tem essa parceria muito forte, porque o contador recebe as informações. Quer ver uma coisa bacana, Karina? Vendi hoje para um cliente que você me indicou. Quando a gente fecha a venda, eu já ligo para o contador. Parceiro, fechamos cliente X. A OMIE faz contato com o contador e faz o processo chamado de integração bancária. Integração contábil. A gente tem uma equipe que liga para o contador, ensina ele a fazer a configuração do software contábil com o OMIE. Da segunda em diante ele já faz sozinho, é muito tranquilo. Porque qualquer movimentação, esses dados, essas informações que você está me passando aqui, que são de impostos, automaticamente ela vai levar para dentro do software contábil. Aí o software contábil faz toda a parte de gestão daquele fechamento contábil e fiscal. Que show, Muito bom. Show. Há uma importância muito grande hoje nessa integração, por quê? Porque isso levava-se muito tempo, né, Filinto? E assim, às vezes uma implantação de um sistema, quanto tempo... Bom, você está vindo de tecnologia de alguns anos. Sim, bastante. Há quanto tempo você já não ouviu isso? Quanto tempo vai levar para implantar o meu processo? Por quê? Porque daí ele deixa de vender, porque ele deixa... Né? Quanta coisa acontece nesse processo de implantação de um software. Então, dependendo do nicho, da operação de uma indústria ou de uma distribuidora ou qualquer coisa nesse sentido, o cliente deixa de faturar, não é? Isso. E tem casos e casos de empresas que passaram mais de mês, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem faturar e bancando a implantação do sistema. Isso é fato. Isso já aconteceu no Brasil algumas vezes. Não vem ao caso comunicar, até porque foi responsabilidade da própria empresa que quis fazer daquele processo. Na OMIE, se você quiser hoje contratar o sistema, ele é tão moderno que ele é por assinatura. Ele é semelhante ao Netflix. Você não tem cláusula contratual de multa, você não fica preso no sistema porque você precisa pagar. Se eu comprei agora, tenho que ficar 12 meses com o sistema, senão eu vou perder meu dinheiro. Não, não vai. A OMIE você assina e já começa a utilizar. Olha que legal. Você não tem multa contratual, você está liberado ali para poder fazer os acessos. Então, você não tem limite de usuário, cadastrou os usuários do sistema, colocou as prioridades de acesso de cada um deles, vida que segue. Então, você tem um ganho muito rápido. Eu te libero hoje são 12, 13? Não perdi Hoje é tempo. 14, 14. Né? De 14. Se eu te liberar hoje o sistema, até o final do mês, possivelmente, você consegue, dependendo do tipo da empresa, você consegue implantar.
Tá? Então você já começa o mês seguinte utilizando o OMIE, porque você vai ter tempo de fazer os treinamentos, você vai ter tempo de colocar as informações, as planilhas. O OMIE tem um layout de planilha que você puxa as informações do seu software que você está utilizando, importa nele e deixa já cadastrado. Cadastrado. O contador vai te ajudar em quê? Certificado digital, o plano de contas referencial, vai fazer a configuração dos impostos e aí você continua trabalhando. Então, Perfeito. olha a simplicidade. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores e depois eu quero que você fale para mim sobre a questão de conferências de cartões, tá? Eu acho que é uma coisa bem bacana também que hoje, né, o comércio usa e usa muito, né? Então, para você que está acompanhando a gente hoje, nós temos um patrocinador oficial aqui no podcast Atualiza, que é a WJR Consult do nosso querido Wallenstein e da Juliana. Então, o Wallenstein hoje é consultor, trabalha com a reestrutura de grandes empresas na parte administrativa e financeira. E depois ele tem outra. E hoje ele traz cursos também para orientar e educar financeiramente tanto empresários quanto pessoas como nós que terceirizam processos. Então, se você quer crescer profissionalmente e entender como funciona todos os processos no macro, de como e também no micro, por que não, né? De todo o processo financeiro, eu aconselho que sim, que você entre em contato com a WJR e fale com o nosso querido Wallenstein, nosso grande parceiro. Também, falando agora, né, a semana passada falamos sobre estética e falamos com a nossa querida Sônia, a Sônia Kalkman, que é hoje moradora da Noruega, e produziu um produto chamado Escaderm, né? E que inclusive eu faço uso, que eu até brinquei com o nosso querido Filinto aqui, que eu não recomendo o que não uso. Então, tem feito muito bem para mim, realmente o produto tem sido muito eficaz e nós estamos deixando aqui na mesa para que você compreenda e entenda como é. E se precisar de mais informações a fundo sobre o produto e sobre a origem da marca Escaderm, entre em contato com a F5 ou chama a nossa querida Sônia Kalkman. Voltando ao nosso assunto aqui, nós estávamos falando sobre integração. E sobre integração, eu acho importante falar um pouquinho sobre a questão da integração das conferências e as conciliadoras, ou melhor, além de conciliar os cartões, tem aquelas que fazem a auditoria dos cartões. Isso, né? Então, fala um pouquinho pra gente o que integra hoje com a OMI. Bom, você pode criar uma conta cartão dentro do OMI e começar a trazer essas informações. Ele é 100% assertivo? Não, não vai ser. Não existe um software dentro de outro que faça especificamente a parte de conciliação bancária. Mas nós temos parceiros que fazem esse processo. E por que ele precisa de um parceiro para isso? As bandeiras, várias que sejam, cada um tem uma forma diferente de trabalhar e constantemente eles estão criando métodos de pagamentos diferentes. O meio de pagamento hoje é muito dinâmico, então não dá para acompanhar. Então você tem que ter uma empresa específica para fazer esses processos. Okay. Nós temos um parceiro de indicação que é a Confercard e que a gente consegue trazer o quê? A indicação deles e o que eles fazem? Eles pegam essas informações dentro da administradora de cartão, traz os dados para dentro desse sistema, automaticamente faz a separação quando não tem glosa, né, claro, do que foi feita a venda, qual o valor do intercâmbio, a taxa que a bandeirinha é cobrada da taxa de débito e crédito que eles chamam, Isso. Né? Ali está envolvido vários fatores, né? A bandeira, o banco, que a gente chama de intercâmbio, tá? E o valor que é recebido no final. E se ele é parcelado, de que forma foi feito? Algumas trabalham com o quê? Com a parte que você deixa aquele valor parado e você faz a transferência para sua conta. Outras já fazem transferência direta. E esse software ele consegue, inclusive, fazer comparativos, tá? Ó, tal bandeira está me cobrando aqui 5%, a outra está me cobrando 1,25%. Então você consegue bater o olho ali e negociar também com as bandeiras, saber assim, poxa, por que está me cobrando esses valores? Então você consegue ter essa assertividade e trazer essas informações da integração para dentro do OMIE. Perfeito. Aí você tem um pouco mais de tranquilidade para poder fazer. É um trabalho enorme, né, Karina? Você conciliar cartão, saber exatamente o que tem, o que está na conta. É o chamado tendão de Aquiles da terceirização financeira. Fala sério, gente. E o que a gente tem dentro do OMIE é a parte de conciliação bancária, que é muito legal. E olha como ele te ajuda a fechar uma conciliação de um banco, dos bancos, na verdade. Alguns bancos, como o Itaú, por exemplo, eles já têm desenvolvido, porque não foi permitida essa parte de desenvolvimento, e você clicar, ele já baixa o extrato automático. E o OMIE faz o seguinte, você tem um lançamento aqui, de determinado valor e ele fica aguardando o pagamento. Quando o pagamento chega, se aquele pagamento for menos valor, automaticamente aparece um sinalzinho, parece um celular. 5 pontinhos. Olha, esse lançamento corresponde ao lançamento do extrato. Deseja conciliar? Você dá 2 cliques, automaticamente ele concilia e faz o lançamento financeiro.
ao mesmo tempo. Tá, você tem um valor de R$1.000 em 2 depósitos de 500, aparece 4 pontinhos. Ó, mano, ó, possivelmente, esse valor são esses 2 lançamentos que você aguarda nesse dia. Deseja fazer? Quando não tem, você pode lançar dali mesmo, fazer o lançamento dentro do próprio OMIE. Então, tem facilitadores que você ganha tempo e ganha o quê? Certeza de que realmente tudo que você está lançando está dentro do teu sistema. Então, gestão eficiente. Gestão eficiente. Concordo com você. Bom, Filinto, então hoje a OMI, eu acredito até que seja difícil dizer o que ela não está atendendo. Né? Ela tem uma predominância no mercado. Né? Hoje nós temos grandes parceiros na questão de BPO financeiro, e um dos grandes nomes hoje de BPO financeiro é Eliandro Prado, né, que é o nosso parceiro, também parceiro de vocês. E ele realmente recomenda a plataforma, né? Então, claro, são N plataformas no mercado hoje, não faremos propaganda. Mas, enfim, a OMI hoje vai trazer um processo mais completo. Eu queria que você falasse o seguinte: hoje, a nossa empresa, a F5 Assessoria, atende o processo de agenda eletrônica, que nós até conversamos sobre isso, né? Que criamos novos serviços agora recentemente, que é a agenda eletrônica, ou seja, a agenda online, o processo inteiro de MEI, desde a abertura até o processo de consultoria e também a terceirização financeira, a terceirização de RH, e nós temos o podcast, né? Então, o podcast é para trazer informação para o público, tanto para nossos clientes, como para as pessoas que a gente deseja também ajudar aí, para conhecer parceiros e profissionais como vocês que estão no mercado, que infelizmente não é todos que conhecem ainda, né, Filinto? Então, mas eu queria falar o quê? Sobre o MEI. Por quê? Porque nós não podemos desclassificar da nossa prospecção um grupo tão expressivo no mercado. Nossa, muito grande, né? Interessantíssimo de você trabalhar. Total. Então, assim, o que a F5 está fazendo hoje? Por que é tão interessante a gente ter parceiros como a OMI? Ou que atendam o nosso cliente? Porque nós pegamos o cliente, é que nem pegar eu costumo brincar, um passarinho no ovo, né? Você pega ele no ovo, aí ele choca, aí ele tá pequenininho, você dá a comidinha pra ele. Quando ele já tá maiorzinho, ele já aprende a voar. E daí nós estamos falando aqui já de um faturamento alto, né? Em comparativo aí com um crescimento de uma empresa. Mas o MEI ele é um pouco desprezado em alguns momentos, né, Filinto? Porque normalmente as ferramentas criam processos aqui em cima e ele não se encaixa. Por quê? Porque ele está com faturamento baixo, porque ele ainda é muito sintético. Mas eu sei que vocês têm um processo muito bacana para atender. Na verdade, a gente tem 2 processos que são bem interessantes para o MEI, tá? Por favor. A própria OMIE, ela pensa no cliente desde a estrutura inicial dele, né, como MEI lá, até ele ficar um cliente grande. A gente vai atender, ele vai comprar um sistema só para a vida inteira dele ali. Porque quando você começa a utilizar como MEI, normalmente o teu recurso financeiro está bem pouquinho. Você está começando o teu negócio, você está estruturando a tua empresa. Então a gente tem uma versão chamada versão Fit lá, que ela não tem custo, agora ela tem limitações. E a gente tem um robozinho lá que controla não o que o cliente está movimentando, mas pelo menos o quanto ele está movimentando. Porque quando ele cresce, a gente cresce junto com ele. Tá? Então a gente já dá o primeiro passo para o cliente. Organiza a tua empresa, destrava o crescimento dela. Faça com que ela tenha pelo menos toda a estrutura, e a gente traz essa estrutura de software sem custo nenhum. Tá? Você consegue inclusive baixar no próprio sistema ou solicitar contato das franquias para que possa fazer a implantação desse sistema. E acontece bastante, tá, Karina? Cliente cresceu, o faturamento, a gente manda e-mail. Olha, o teu faturamento aqui agora já está para o faturamento um pouco maior, que você tenha condição de pagar um sistema. Opa, então vocês controlam. A gente controla em termos de fatura, de movimentação. Não banco esperto, gente. Até a gente porque não olha eles o vão movimento faturar do cliente. lá dentro. Questão de segurança do cliente, a gente não pode acessar. Mas o valor de quanto ele fatura, a ferramenta tem uma travinha. Faturou, ele falou, ó, faturou aqui, agora você tem condição de pagar. Porque na movimentação você está fazendo isso, é você que faz. Sim. É só um algoritmo que diz assim, olha, travou aqui agora porque você já passou do valor. Até brinquei contigo, tentei fazer isso com as minhas contas e da esposa, em determinado momento ele passou do valor, então dali eu teria que pagar. Nada mais justo. Você está crescendo, você também tem que ajudar também a crescer. Concordo. A gente tem um outro modelo também, tá? Porque dali o OMIE você vai crescendo, entra numa versão full que sai de R$79 até valor ilimitado, tá? E a gente tem um outro parceiro, inclusive teve uma live ontem com o pessoal da OMIE que foi chamado do Linker, que é o banco da OMIE. A OMIE comprou um banco por 120 milhões, acho que tem 2 anos atrás, e é o próprio banco dela mesmo. Tá? O Linker, quer dizer, é um banco que a gente está dentro, uma estrutura dentro do Votorantim. Tá? A gente tem permissão de trabalhar com o banco dentro da estrutura do Votorantim. Então tem toda a segurança, né? Inclusive segurança da parte do Banco Central.
O Banco Linker, olha que legal, ele dá para o empreendedor uma conta digital, tá? Tem um custo pequeno, tá? Não me recordo bem os valores, mas tem um custo pequeno e, de acordo com o serviço, ele vai aumentando o custo do processo. Tá? O custo é do pacote, do caso. pacote. Isso é aquela taxa de manutenção de contas que a gente tem, que tem várias diferenças. Cada banco cobra de uma forma diferente. Agora, o que é que tem legal? Dentro da conta digital, você tem um aplicativo que você consegue emitir a nota fiscal. Olha que legal. Vou um pouquinho além. Além da nota fiscal, o contador tem acesso a um histórico da movimentação da conta dele, porque é permitido pelo próprio cliente, claro, que ele consegue fazer a contabilização e, diferente do OMIE, que está integrado 100% com o software contábil, ele manda um arquivo para você integrar com o teu sistema. Então, a gente dá um apoio ao MEI. O MEI já começa com uma estrutura bacana. Qual é a maior dor inicial do MEI? Separa a tua conta pessoa física da conta jurídica. Não é eu falando, não é a Karina pegando no pé de vocês, é o contador orientando o software. É Isso, porque você começou a organizar a tua empresa, tenha certeza que ela vai dar certo. Você sabe exatamente qual é o custo, o lucro, você formaliza a tua empresa, emite a nota fiscal tudo certinha, faz o controle, o teu contador te apoia, tá, no teu crescimento. Dali, se você quiser depois do Linker vir para o OMIE para ter muito mais estrutura, aí você tem estrutura toda de compras, vendas, estoque, faturamento, bem mais elaborado. Okay. E é onde a gente espera que o cliente cresça. Sempre a gente está ajudando, esperando que o cliente cresça, porque a gente cresce junto também com vendas. Ok. Então, se eu cadastro, tá, vamos trazer isso bem detalhadamente para o cliente MEI agora. Eu tenho um cliente que ele acabou de entrar, eu acabei de abrir a empresa dele. Legal. Aí, ele não precisa abrir conta no banco, ele pode abrir só dentro da própria OMI e já ter a conta digital. Perfeito. Tanto você pode abrir o OMIE, tá? Na versão Fit lá, que você tem inclusive o OMICash, que é o banco dentro. Sim. O sistema já é o Internet Bank. Ali você tem pagamentos e recebimentos por boletos, você tem pagamento e recebimento por cartão de crédito, pagamento e recebimento por Pix, tá? Tem um Bole Code, que vem o boleto mais o link do QR Code para você fazer o pagamento. Então, dá essa estrutura para quem está começando. E quando você se organiza, que você entende que a tua empresa está organizada, que você tem processos, a tendência é que você cresça cada vez mais. É uma costureira. Vamos dar um exemplo. Prática. Precisou comprar fio, precisou comprar óleo para máquina, precisou parcelar a máquina, por exemplo, né? Exato. E, tudo lá. E nós, financeiros, jogamos tudo isso lá dentro e alimentamos esse software. Vamos dar o exemplo da OMI, né? Então, ela comprou o fio, ela consegue controlar o estoque para saber quanto que ainda tem daquele fio para ser usado ou não, certo? Isso. Dentro da OMI, ela consegue fazer todo esse processo. Mesmo sendo MEI. Mesmo sendo MEI. Porque a gente já prepara a tua estrutura para você crescer e crescer com uma estruturação que você não precisa mudar. O que é caro? É você comprar o barato 2 vezes. Você comprou um sistema que é baratinho, você cresceu, você precisa trocar. Naquela troca, você já perdeu dados, você perdeu tempo e você perdeu cultura de trabalho. Você tem que adquirir nova. Tá? Porque o sistema vai te trazer. Nenhum sistema atende 100% ao que você quer. Ele tem que ser abrangente a todas as empresas. Você também tem que se adequar ao sistema lá. Okay. Os processos da OMI são simples. Mas são bem bacanas de você se aprofundar nele, porque você tem estrutura para poder atender ao crescimento. Teu cliente cresceu, você já está dentro daquela plataforma. Então, você não precisa migrar nada. E olha que legal, você já começa com o CRM, se você quiser fazer prospecção com seus clientes. Você já tem um módulo de compras, estoque e produção. Já tem, inclusive, a pequena indústria. Você tem um módulo de vendas com nota fiscal de produtos, um módulo de serviço com nota fiscal de serviço. Nesse módulo de serviço, inclusive, gestão de contratos, tá? Lá dentro, bem legal. Módulo financeiro, que sou apaixonado por ele, porque ele é muito bom e olha que eu vim da outras empresas. E você tem integração com o software do contador. Então, ele é uma plataforma que abrange praticamente tudo que a tua empresa precisa para poder fazer uma gestão eficiente. Então, por que eu sempre falo de gestão eficiente? Cara, é muito fácil. A gente que dificulta o processo. A gente dificulta. Eu concordo com você. Tem algum banco hoje que a OMI não faz integração? A cada dia que passa, eu não posso dizer até que a OMI vai te atender todos os bancos, não. A gente tem que ter também um lado do retorno do banco. O banco tem que liberar um layout, tem que liberar o acesso para a OMI ter a liberação dessa integração. Boa parte dos bancos a gente integra. Alguns bancos a gente integra com a parte dos boletos, outros não liberaram ainda. Eu te dou esse exemplo sempre do Itaú, porque o Itaú liberou tantas informações. Itaú Meu Negócio é um projeto da OMIE com o Banco Itaú, onde os clientes do Banco Itaú, os gerentes, indicam o OMIE. Olha que legal, é o único banco que faz esse processo no Brasil. Então a gente está dentro do Banco Itaú com essa parceria. A gente tem uma célula do Banco Itaú dentro da OMIE. Muito legal. Então, porque o empreendedor dentro da estrutura do banco, ele já está passando o quê? Está crescendo, você precisa de um sistema.
Você precisa se organizar melhor. Tem a OMIE. Então, olha que legal isso. Então, você precisa entender muito o que o banco disponibilizou para a gente. E cada vez que disponibiliza, a gente coloca mais tecnologia ainda. Cada dia que passa, Karina, tem novidades na OMIE. Dá um exemplo bem bacana. A gente estava falando de comércio. O cliente da OMIE, quando a gente faz uma venda, o cliente dos nossos clientes, né, recebe um link lá do portal do cliente. Ele consegue acessar lá toda a movimentação que ele fez em notas, se tem boletos para poder imprimir, para fazer o pagamento ali. E ele pode, inclusive, liberar uma loja, que é um e-commerce B2B. Pequenininho lá, mas com os produtos que já estão cadastrados no OMIE. Vendeu aqui, muitas vezes você não está nem esperando. Você vendeu por conta de um link que você mandou para o teu cliente. E ele compra. Além de outros processos, né? A gente tem o OmniHub, que faz integração com os principais marketplaces do Brasil, do mundo, né? Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre. Vendeu, caiu no OMIE. Vendeu na loja, caiu no OMIE. Vendeu internamente, caiu no OMIE. Vendeu na distribuição, cai no OMIE. Então, você tem gestão de todos os processos num lugar só, você centraliza. Se eu vender no Mercado Livre, eu também consigo trazer tudo isso. Perfeitamente. Você faz um estoque só para o Mercado Livre, até para ele fazer aquele controle. Zerou aqui, bacana, já zerou? Então, eu vou colocar mais produto que está legal. Aí você disponibiliza. Por que você separa os estoques? Para que você tenha organização. Aí você vende no Mercado Livre, você separa um estoque para a Amazon. E também consigo controlar qual é o lugar que eu estou vendendo melhor. Isso. Aí vem a outra funcionalidade que você pode trazer de um parceiro. Você pode trazer um BI. Ou utilizar o Power BI, que é mais utilizado. E quem é que integra isso hoje? Hoje, os parceiros que estão homologados, por exemplo, Controladoria 4.0, ele já está homologado. Nosso querido Rodrigo. O Rodrigo. Faço muito contato com o Rodrigo, indico bastante. Então, ele está integrado. Você plugou ele no OMIE, faz a configuração inicial, você começa a trabalhar visões diferentes. O RP ele te traz relatórios. O BI te traz visões de uma forma fantástica, né? Você consegue fazer análise de um período para o outro, você consegue trazer aí uma curva ABC, os produtos são mais vendidos, em que região vende mais. Olha que legal isso aí. E você consegue separar, inclusive, unidades, fazer comparativo entre unidades. Se eu mando para o Brasil todo, eu consigo saber qual é a região que eu estou vendendo mais. Nossa, controle total na mão. Você consegue, como gestor, muitas vezes o que é que a gente perde mais tempo? Preparando reunião. A gente sempre evita Alt Tab e planilha Excel. É o que a gente... Quando eu estou com um cliente conversando com ele, vendendo, ele falou, cara, eu uso Excel. Eu falei, nossa, oportunidade bacana de venda. Porque aquilo ali eu consigo trazer aquela planilha, personalizar o relatório com os campos do sistema, salvar com um nome diferente ou um nome que ele queira colocar, fica guardado ali. E se ele quiser, todo dia de manhã, ele recebe um e-mail com as informações do relatório que ele personalizou. E o BI complementa esse processo com a parte mais visual, a parte mais bacana, mostrando ali de uma forma muito mais prática também. Porque o que o cliente quer saber? Em resumo, tá? Resultado. Quanto ele gastou, quanto ele pagou e quanto ele lucrou. Exato, esse é o básico. Só que ele consegue fazer comparativos, né? São detalhes que muitas vezes ele consegue. Vamos falar do orçamento. Orçado versus realizado, que já faz parte do financeiro da OMIE, que é um baita diferencial hoje para quem trabalha com consultoria financeira principalmente, tá? Porque você não vai fazer só o consultor financeiro não é só contas a pagar e receber. Ele acompanha mais o cliente dele. Então, se ele faz o orçamento, olha, o teu orçamento hoje aqui, ó, estourou o orçamento nessa conta aqui, por que estourou? Vamos analisar a parte de vendas, olha, como é que está a parte de vendas? Vai chegar no limite? Como é que está meu forecast, meu pipe hoje para poder bater essa meta aqui do mês? Então, você começa a trabalhar, pensa no fluxo de caixa do teu cliente. Então, tudo isso é gestão, é que você passa a segurança para o teu cliente. E quando eles têm segurança com você, nossa, é porque o negócio dele está andando muito bem. Vamos falar de um fast food aqui. Vamos. Né? O fast food ele é uma coisa bem mais complexa de tratamento, né? Porque nós vamos falar de comida, que primeiro que é muito sensível, né? É muito fácil de se perder esse estoque. Vamos falar um pouquinho sobre vendas também, porque é um público, né, de alcance. No caso, eu abri lá um fast food, né, uma concorrência. Vamos falar de um BK aí, uma concorrência do BK. E eu preciso fazer essa integração. Eu estou abrindo uma loja de rua e de shopping. Eu consigo mensurar também o que está vendendo mais de um lado e do outro, né? Consegue. Você consegue ter uma ideia mais ou menos. Vamos pensar que a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre a visão da franquia. Ok. A OMIE, a gente pode fazer esse controle praticamente como se fosse um guarda-chuva, tá? Você tem a matriz e você tem os franqueados aqui todos embaixo. Isso. E você consegue, a depender do modelo de negócio, visualizar tudo que está acontecendo aqui, em cada um deles. E no BI você consegue ter uma visão global disso aqui, tá? Então, quando você tem uma empresa embaixo aqui, você sabe quanto ela tem de estoque, quanto foi de faturamento, e aí a gente vai, compras. Se você está num shopping hoje, você pede um determinado sanduíche, não tem, faltou queijo. Nossa, por que faltou queijo? É gestão.
Só que você consegue ter a gestão tanto na loja aqui, ou você pode antecipar a resolução desse problema. Deixa eu deixar um pouquinho mais complexo aqui para você já puxar Vamos esse lá. gancho. Eu tenho uma fábrica. Uhum. Eu consigo controlar dentro do mesmo sistema a fábrica e toda a franquia? Consegue. Ok. Porque você tem aqui, como eu te falei, a questão do guarda-chuva. Você pode botar até a fábrica como guarda-chuva. A fábrica vai Isso. produzir para as franquias, correto? Isso aí. Você já tem um estoque. Só que para cada franquia, você tem ali a sugestão de compras. Se você sabe que você precisa comprar, se você já enxerga aqui a sugestão de compras aqui embaixo, você já antecipa. Aí é análise preditiva. Ok. Você antecipa, faz a entrega, que é uma nova venda, né, que é um franqueado externo, para essa franquia, e dali ela nunca vai faltar produto. E se ela não falta produto, faz o quê? Aumenta o faturamento, porque ela está vendendo mais. Esse exemplo que eu dei da falta daquele queijo para hambúrguer, isso é inadmissível. Só que é algo que é muito comum acontecer. Isso é gestão. Então, se você tem esse controle da indústria, olha, imagine, é uma indústria, produz, revende para as franquias, franquia revende para o consumidor final. Isso. Olha com a movimentação ciclo. Isso movimenta a economia do país. Isso aí. Então, isso gera emprego, isso gera movimentação de renda, gera riqueza. Então, tudo isso a OMIE participa desse processo todo junto com o cliente. Até porque dá para mensurar o crescimento também do Perfeito. lugar, né? Quem nunca foi, né, dentro daquele comércio vermelho e amarelo, que é muito conhecido no fast food. Não vamos fazer propaganda deles. E pediu um certo hambúrguer e eles falaram que não tem. Não tem. Né? Olha, esse aí a gente não tem. E veja, olha o tamanho que é essa estrutura, né? Então, alguém falhou. Tem algumas formas diferentes de você analisar isso aqui. As franquias, ou ela pode ser direcionada dentro do próprio processo, ou pode ser uma franquia externa. Tá? Ok. Tá? Pode ser a franquia da mesma loja, né? Ali, por exemplo, tem X aqui, empresa X, e é aqui uma filial da empresa X. Ou então pode ser um franqueado. Aí você tem que analisar se esse erro está aqui, essa falta de informação está nas empresas das filiais aqui ou está no franqueado. Só que você consegue, com análise preditiva, identificar que vai faltar aquele produto. Concordo. Então, a área de compra, se estiver bem antenada mesmo, além de aumentar a venda dela aqui, ela vai aumentar a venda do franqueado aqui na ponta. São dois setores que tem que conversar muito. É o compras e o vendas. Compras né? e o vendas. E Se é eles muito não legal. andarem de mão dada, E parece assim, que brigam, todo né? mundo Mas na verdade pode tem que brigar andar. dentro da empresa, mas o compras e o venda tem que estar amiguinho o ano inteiro, né? Tem, então, tem. tem que estar sempre conectados. Falando um pouquinho sobre lojas online, qual seria hoje o maior nicho de atendimento na questão do online para a OMI hoje? Olha, pra gente é indiferente, principalmente depois da pandemia, que houve uma mudança total, né? Concordo. Você não dimensiona, será que alimento não era muito legal você comprar um alimento dele? Nossa, bombou. Então todo mundo estava comprando toda hora. Hoje estava Tinha muita opção também, né? comprando ração pro cachorrinho lá. Falei assim, olha, vai comprar ontem de noite. A esposa falou assim, vai comprar, mas só vai chegar amanhã. Eu falei, tá bacana, mas quanto custa para pagar isso aqui? Olha, a conta vai dar R$150, a gente vai gastar R$12 aqui de frete. Falei, compra, melhor, porque se eu vou gastar de combustível daqui para lá e o tempo, compra, pode pagar faz a compra no e-commerce aqui. Uhum. Então você tem as formas diferentes de negócio. Então a gente viu o alimento crescer bastante. Nossa, demais, tá? Distribuidoras cresceram enormidade. E isso gerou algo bem diferente, porque a distribuidora cresceu o transporte. Então tudo está junto, por isso que é a riqueza, é a circulação de dinheiro. Então dali a gente vai trabalhar o quê? Na parte de vestuário. Tá, diminuiu, posso ter diminuído, mas tá todo mundo em casa. Não precisava sair tanto, mas de repente abriu a economia. Eu acho que diminuiu as lojas físicas. E muita mas loja física fechou, bombou. Né? Eu acho que vendeu igual. Ninguém pode se vestir. Mesmo dentro de casa. Mas assim, você termina tendo essa rotatividade. Acabou a pandemia, as lojas voltaram. A loja voltou, a gente pensava o seguinte, assim, não vai diminuir a venda no e-commerce. Não aumentou, porque já gerou a cultura do e-commerce. E as lojas continuaram. E o custo, né? O custo é muito menor. Verdade, além de que você gera um conceito, né? Algumas grandes empresas hoje estão colocando as lojas como se fosse um mostruário. E o consumidor, ele aprendeu o quê? A olhar na loja, procurar na internet e comprar pela internet. Então a loja física é necessária. Até para um negócio que está colocando ali uma loja como um mostruário. Ok. Eu vou trazer mais um patrocínio aqui e depois eu quero falar um pouquinho sobre Filinto, né? E sobre a tua história um pouquinho que eu acho bem importante, porque hoje você trabalha com empreendedores.
queria falar um pouquinho sobre o nosso querido Sérgio Medeiros, né, que é o criador do Mais Brasil Telemedicina. E nós estávamos falando aqui, inclusive, sobre a questão do online. E o Dr. Sérgio criou um processo de atendimento online para empresas e para pessoas físicas mesmo, para poder atender as consultas de forma online. Isso funciona? Funciona tudo no online hoje, né, Filinto? Então, o Dr. Sérgio hoje é a pessoa, inclusive, dono e proprietário desse espaço onde nós usamos e nosso parceiro de negócios. Nós que somos terceiros, que trabalhamos com a terceirização de processos, não é nem a terceirização financeira, de processos. Recomendo a você que entre em contato com o Dr. Sérgio e entenda como funciona o processo dele. Até porque, né, havíamos comentado aqui que os planos de saúde hoje facilmente pode ser substituído com um projeto como esse do Dr. Sérgio, né? Ele é um médico e tem vários parceiros médicos em todo o Brasil, inclusive psiquiatras e psicólogos que conseguem tratar toda a equipe de forma online. Por que não, né, Filinto? Hoje tudo acontece de forma online. E foi muito ativado pela própria pandemia, né? Que a gente estava falando anteriormente aqui, muita gente em casa, a depressão aumentou bastante. Relacionamentos, né? Que você fica muito tempo dentro de casa, você não tem uma vivência, principalmente para as crianças. Esse impacto muito forte para ela, acostumada a brincar o dia inteiro, ter que ficar preso dentro de casa. Total. Com a ocupação que vai ter ali. Então, esse processo aumentou bem. E tudo que vem online hoje, a tendência é cada vez mais, né? Tem o ChatGPT, tem a IA aí que tá muito forte. E a tendência é que futuramente isso seja muito comum, tá? Hoje ainda parece que não é comum, né? Mas é muito mais fácil. As próprias operadoras de cartão já estão ali nessa linha aí de atendimento online também já há bastante tempo. O que eu fiz essa semana, eu tava... A minha calculadora, Felipe, foi muito engraçado. Eu tava com a calculadora, tava assim, tablet, o notebook e outra tela, o telefone e a calculadora, né? E o que eu fiz? Primeira gafe, eu tava mexendo no computador e fui no teclado da calculadora. Falei, ué. Aí eu falei, gente, que isso? Isso aqui tá me deixando doida já. Daí fui mexendo no teclado do meu computador, né? Depois eu fui pegar a calculadora e fui fazer assim, né? Ampliar. De tão acostumado que a gente tá já nesse processo, né? Em 1990, na década de 90, eu estava no interior da Bahia, fui morar em Salvador, né? Para estudo, faculdade, tudo isso aí. E a gente brincava com meu pai, meu pai é meio aéreo, né? Ele falou, vai chegar um tempo, tinha acabado de sair o Motorola, né? Quadradão lá. E daí ele falou, daqui a um tempo a gente vai estar conversando aqui com outra pessoa do outro lado do mundo, através de uma tela aqui. A gente olhou um pro outro assim, eu, minha irmã, meu irmão, a gente falou, não, meu pai tá viajando. Tá viajando. Tá viajando mesmo? Tá nada. E a gente tá falando aqui, vamos pensar aqui no teclado, você tá misturando um monte de coisa. Futuramente a gente não vai ter um teclado aqui. A gente vai ter, já tem, né? Você tá a parte visual aqui, reflete com o movimento dos dedos que você tá fazendo aqui, na madeira ou em qualquer local, você já tá digitando. Não teremos mais o objeto físico, O objeto físico normalmente vai ter o quê? Um holograma, alguma coisa assim bem parecida, uma telazinha Missão virtual. Impossível, né? O que a gente vê lá... Quem nunca, né? Que a gente pensou, e vai acontecer. Hoje não é mais loucura pensar em chamar o pai de maluco ou outro, não. Porque vai acontecer muita mudança. Dizem que até 2025, metade das profissões deixarão de existir. Acredito. E existarão mais 50% de novas profissões. Eis a importância. Analista de tráfego. Quem que falava de analista de tráfego? Ninguém falava de analista de tráfego. Isso Influencer. Primeira vez que eu ouvi falar sobre tráfego pago, eu falei, meu Deus do céu, o que estão inventando agora? Já pensei que era um traficante, gente. Juro pra vocês que eu cometi essa gafe. Depois eu fui pra cima estudar um pouquinho, entender como funcionava, né? E entrei no online e daí ficou muito óbvio, fiquei até com vergonha do que pensei. Mas assim, são inovações que estão aparecendo e a gente tem que se adaptar, né? Quero te fazer uma pergunta que não fiz lá atrás, mas acho que de impacto muito forte a tua resposta aqui, visto que nós estamos falando para empreendedores. O que levou o Filinto a empreender? O que levou você a deixar de ser uma empresa, estar lá, ser o suporte daquela empresa, para se tornar um empreendedor, Filinto? O primeiro passo foi a independência. Tá? Eu trabalhava nessas outras empresas maiores aqui, mas chegava a uma limitação de salário. Tem empresas até que limitava vendas, né? Algumas eu trabalhei, mas já ouvi falar caso de limitar. Você não pode ter um teto maior do que isso aqui. E você tem que seguir regras para poder chegar onde você saberia, poxa, se eu for nesse caminho aqui, eu vou conseguir ter um resultado melhor. E numa dessas empresas, nas duas últimas que eu trabalhei de sistema, eu comecei a entender da OMIE.
muita gente falando, olha, a OMIE é diferente, essa empresa aqui vai bombar no mercado, essa empresa aqui vai ser a melhor do Brasil, o sistema é muito simples, o sistema é rápido, atende bem ao cliente, tem um preço acessível. E eu comecei a ficar curioso. Quando eu fiz uma troca de empresa, que foi para outra empresa que tinha mais produtos, eu continuei ouvindo sobre a OMIE. E aquilo me interessou. Então, 3 meses antes de pedir a demissão, eu comecei a estudar. Minha esposa falou assim, maluco, você está estudando um negócio que o teu concorrente, dessa forma, todo dia você leva 3, 4 horas estudando aqui. Eu falei, eu vou ser um franqueado dela. E no dia 27 de dezembro eu fechei a franquia. Ela falou, você comprou a franquia? Eu falei, comprei a franquia. Nós estamos falando do ano passado. 2021. Ok, já tem quase 2 anos quase de franquia. Vai fazer 2 anos agora em dezembro. E por que eu acreditei? Primeiro, o sistema é muito simples, prático, rápido, intuitivo, custo acessível, 100% na web, seguro. Você tem facilidade, tem parcerias com diversos contadores lá que está te direcionando o cliente. Tá? Ele confia no OMIE, confia no cliente dele, quer que o cliente dele cresça. A gente traz essa parceria em conjunto. Então eu estudei aquele processo ali e comprei. Comecei a trabalhar, eu comprei inicialmente uma empresa, uma franquia Light. A franquia Light atendia só Pinhais. Em 3 meses eu achei pequeno só Pinhais, só os contadores de Pinhais. Falei, nossa, tá limitado aqui. E eu saí das outras empresas para não me limitar. Aí mudei. É porque uma questão territorial. Então. Territorial. A gente tem um ecossistema muito forte e muito respeitado. Então, nessa linha de atender só a Pinhais, então os contadores que estavam vinculados a Pinhais, eu estava atendendo e atendendo bem. Só que aquela carteira ali rapidamente, como a gente fala, né, esgotou a carteira. Já trabalhei todo mundo. E aí fica só renovando contatos e novos clientes que vão entrando na carteira dos contadores, indico, daí a gente vai. E eu comprei uma franquia padrão. E a padrão você atende contadores do Brasil inteiro, consultores financeiros também, que te indicam os clientes da toda a carteira deles. Então, hoje eu tenho cliente praticamente em quase todos os estados do Brasil. Legal. Eu até brinco que eu acho que eu já vendi mais para clientes em São Paulo do que aqui no Paraná. E olha que eu comecei aqui no Paraná. Mas, na verdade, os contadores também, eles pluralizaram, né? Uhum. Então, você não só tem clientes daqui, você como consultora da parte de consultoria financeira, você não só tem cliente em Curitiba. Não. Você tem cliente no Brasil inteiro. E a gente fala da inovação tecnológica. Isso mesmo. Então, você consegue atender hoje, e eu fui nessa linha. E estou satisfeitíssimo. Eu tenho clientes até em Sergipe, Amapá, então é diferente. O online hoje, ele é muito abrangente, né, se você tiver a condição de entender. Claro, falando de contadores agora, eles têm que entender de uma série fiscal muito importante. Isso. Abrange fato, conhecimento também, né? Porque... Mas assim, se ele estiver pronto para se especializar e conhecer todo o processo e ter um departamento encorpado, não vejo problema algum, né? Ele consegue atender perfeitamente. É mais simples também. E a própria ferramenta ajuda, né? E essa integração com o software contábil também já ajuda você a ter menos trabalho e mais assertividade. Concordo. Você tem mais certeza exatamente do que você está fazendo. Então, a resposta... E o tempo, né? Por exemplo, se ele está falando lá do arquivo que ele busca, lá do Cepaz, já aparece para o cliente, ele não precisa digitar. Concessionária de luz, telefone, já aparece para ele lá. O contador fechou a contabilidade, já aparece aqui para ele pagar. Então, tanto o contador como o próprio cliente tem que aproveitar o tempo dele para fazer o negócio crescer, para trabalhar mais na operação e não se preocupar em estar trabalhando planilha para poder fechar uma contabilidade, para dormir meia-noite, porque não deu para fazer o trabalho durante o dia. Depois das 6 é que eu vou começar a trabalhar. Não precisa. Se ele se organizar, ele tem ferramentas para ajudá-los nisso aí, tanto o contador quanto o cliente dele, como nós, a gente consegue trabalhar da maneira mais suave, mais tranquila e aproveitar mais a família. Concordo. Que é o principal, né? A gente porque trabalha. Eu costumo dizer para os clientes que é a empresa que trabalha para a gente, não é a gente que trabalha para a empresa. Exato. A gente já busca. Você falou aqui, quando eu te fiz a pergunta sobre o que te levou a empreender, você falou o quê? Primeira coisa que você falou, liberdade. Liberdade. Né? Então, você acaba virando escravo. Eu vejo muitas pessoas empreendendo e se tornando escravos do CNPJ delas. Exato. Então, a gente está buscando aqui, eu estou aqui, Filinto está aqui, todos os demais profissionais que nós já trouxemos aqui nessa mesa para poder conversar com vocês aqui no podcast Atualiza, buscando exatamente isso, Filinto. Buscar soluções para que as pessoas tenham o CNPJ trabalhando para elas e elas tenham produtividade e lucratividade. E não se tornarem escravos de um CNPJ, né? A ideia é que as pessoas tenham mais tempo e liberdade para ser e estar, né? Principalmente, né, tirar suas férias e se quiser parar um minutinho, abrir ali o seu notebook para poder fazer o acompanhamento das vendas ou do seu serviço,
por que não, né? Mas desde que aquilo não tome todo o seu tempo e não te deixe tirar umas férias, pelo menos por ano. Além do custo, né? Você falou da questão da liberdade, você ter tempo também para poder desenvolver algo seu. Isso. Tá? Então, quando a compra da franquia, eu vislumbrei também esse outro lado. Hoje eu trabalho muito, até porque eu sou workaholic, mas independente disso, quando é para parar, olha, o horário de tempo da família, paramos, vamos deixar para amanhã aqui agora. Por quê? Porque já estou mais organizado, estou muito mais tranquilo nos meus processos. Então, eu tenho outras atividades que não são só as atividades da empresa, não é o CNPJ que me manda, eu que tenho que mandar no meu CNPJ. Então, isso te ajuda. Bom, Filinto, antes da gente encerrar, eu quero te fazer uma última pergunta e eu quero que você se direcione ao público de casa, né? Porque eu penso que de tudo que eu já vi, de plataforma, tecnologia, integração, software, o que mais pega, até nos bancos, é o suporte. Ótimo. Esse é o tendão de Aquiles e eu vou dizer para você que é o calo esfolado no sapato apertado, né? Por quê? Porque na hora de fechar o comercial é excelente, porque na hora de vender é excelente, porque na hora de implantar é excelente, mas na hora de dar o suporte no dia a dia é um caos total, né? Fala um pouquinho sobre esse suporte da OMI pra gente. Essa é uma dor de todas as empresas, né? A gente vende e deixa o suporte para atender. A estrutura nossa da OMI hoje, a gente é estruturada em franquias, tá? São 150 franquias no Brasil inteiro. Dentro da OMI tem 900 pessoas trabalhando. Na parte de desenvolvimento de software, suporte. O que é muito bacana é que o suporte da OMI é 100% humanizado. Você liga no 0800, alguém te atende lá. Se você abre o chatzinho da própria ferramenta, tem as pessoas que vão dar sequência no teu atendimento. E quando termina o atendimento, você recebe um e-mail para você fazer dar nota daquele atendimento. Excelente. Tá? A gente está em 99% de assertividade dentro dos nossos parâmetros da OMI na questão das estrelinhas. A gente faz isso hoje no iFood ou qualquer um que seja que a gente compre. A gente está dando nota de tudo, né? Hotel, Booking, qualquer que for. Então, esse processo, além de você ter suporte por telefone, suporte por e-mail também, quem tem ajuda@omie.com.br, a gente tem o ajuda.omie.com.br que você tem todo o manual do sistema. É um Google ali dentro. Você botou a palavra que era sobre extratos. Vai aparecer tudo que está na palavra extratos ali, você clicou, você assiste vídeos, tem alguns exemplos também de telas mostrando como você funcionar. Então você não fica perdido dentro da plataforma. E outro processo também que você tem, que você pode buscar inclusive o chamado no próprio site. Então você tem várias formas de suporte. Se meu colaborador é novo, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu acho que é o que mais pega hoje para dentro das empresas, principalmente na questão do varejo, é isso. O colaborador é novo, a pessoa que estava treinando foi para o almoço e ele está vendendo e se embananou. Né? A OMI dá o suporte, ajuda ele? Se ele ligar no 0800, a gente tem um período de mais ou menos de 3 a 5 minutos para atender. Tá? E dali uma pessoa vai atender ele e vai tirar essa dúvida. Se ele já estiver no sistema fazendo outra operação que possa esperar um pouco e daí você continuar trabalhando, você pode clicar no chatzinho lá, chat mesmo, dentro do próprio sistema. Que legal. Então, não é externo, é ali dentro. Uma pessoa vai parar para te responder. E você, muitas vezes eu faço apresentações de sistema, tenho dúvida, que a gente não sabe tudo, e aquela dúvida é sanada pela equipe do suporte enquanto eu estou fazendo a apresentação. E é bacana porque eu já mostro como o suporte funciona. Tá? Legal. Toda empresa de software tem reclamação? Tem, todas têm. Tá? A gente vê lá no Reclame Aqui, nome é bem pouco. Mas tem, a gente não agrada todo mundo, não tem cliente que quer aquela forma, porque quer daquele jeito e nem sempre é daquela forma. Mas em termos de atendimento, a OMI tem o melhor atendimento de suporte da América Latina das empresas de sistemas. Entendi. Então isso nos orgulha bastante, porque a gente consegue passar para o cliente todo esse conhecimento. Além de que você tem lá o YouTube que tem todos os vídeos, você pode fazer treinamento, você na própria plataforma você pode fazer o treinamento também, gravar e agendar, como eu falei. Então você tem diversas formas de se desenvolver. A gente do comercial das franquias tira muita dúvida comercial. Eu, particularmente, quando eu conheço muito sistema, eu termino ajudando, mas não é bem minha função, a função do suporte. Olha, vai no suporte. Tem um cara que é especialista ali que está te esperando para poder tirar a tua dúvida. Perfeito. Eu sou BPO financeiro, né? Temos muitos colegas BPO financeiro, né? Inclusive um abraço pro pessoal do Café com BPO, café. Né? Se alguém de lá quiser contratar a OMI, não conhece ainda, você acompanha esse processo, Filinto? Eu estou falando aqui do profissional BPO, né? Porque ele ainda vai ter ramificações que são os clientes dele. Então, você acompanha esse processo ali com o BPO? Acompanho, tá? A gente faz as parcerias não tem custo, tá? Então, o próprio contador e o consultor financeiro, principalmente o caso do consultor financeiro que a gente está falando do grupo do BPO, ele entra em contato conosco, tá? Através
telefone ou através da próprio grupo ali mesmo do WhatsApp. E dali a gente vai conversar, eu vou explicar como é feito esse processo de parceria com o contador e com o consultor financeiro, né? Tem uma diferençazinha, mas na prática faz o mesmo processo. Dali a gente vai dar todo o acompanhamento, tá? Não é só a gente pedir cliente que ele indique, não, fica muito chato ficar pedindo cliente. Okay. A gente, a OMIE, ele faz muito treinamento, dá curso, tem o OMI Academy, que tem curso inclusive de BPO financeiro gratuito lá dentro. Olha que legal. Curso de programação neurolinguística, venda consultiva. Tem gente comprando o curso. E tem gente comprando precisa curso. Não, Mas temos cursos que são muito bons que precisam ser comprados também, né? Porque traz um pouco mais de conhecimento e o nome junto para o negócio. Porém, a gente também tem esse curso lá, porque um dos pilares da OMIE é a educação continuada. Tá? Então, a gente quer que o cliente estude mais, a gente estuda mais também, a gente é cobrado internamente lá na franquia que até faz para o cliente entender, porque assim, eu costumo dizer para o cliente que ele tem que acompanhar o que a gente faz para ele saber cobrar. E para ele saber cobrar, ele tem que saber fazer, né? Exato. Ele entende do serviço dele, do produto dele. Ok, eu entendo que ele não tem a obrigação de saber tudo, né? Ninguém tem essa obrigação, né? E eu não tenho essa obrigação. Eu não sei fazer marketing, mas eu tenho uma equipe que fica pegando no meu pé, e você já notou aqui como é que funciona. Então o pessoal pega no meu pé mesmo para que a gente consiga fazer a coisa ficar bonita. Sim. Mas, assim, isso não significa que eu me tornei ignorante. Eu tive que aprender processo junto com a equipe para eu também acompanhar os processos. Então, é importante que a empresa ou o cliente que está contratando a ferramenta Sim. também tenha essa educação financeira. Até para separar o que você comentou lá atrás sobre separar a finança pessoal da finança do CNPJ. Então, tem que ter essa educação financeira também. Tem um dos cursos que é bem engraçado, que foi desenvolvido lá dentro, que chama assim, Eu Quebrei. É engraçado, você fala assim, você botou um curso que eu quebrei exatamente para te mostrar o que não fazer. Ah, legal. Então você vai entender, porque a maioria sabe que a maioria das empresas brasileiras, nos 5 primeiros anos, acho que 60%, 70% ou mais, fecham as portas. Mas fecham as portas porque não teve processo, acha que aquilo ali é uma sequência da minha casa. Não é. Se você começou pequenininho, você tem que começar com o pensamento de PJ. Aqui é minha conta da empresa, aqui é meu negócio, aqui é minha casa. Aqui é minha conta da minha empresa, aqui é minha conta física. Já começa por aí. Se você começa a entender esse conceito, você já começa a se organizar para poder crescer como empresa e perpetuar ela. E essa perpetuação é interessante, porque isso gera riqueza no país, gera emprego, você não fica dependente de trabalhar para os outros. Então, você nunca fica limitado. E é a questão da liberdade. Você tem liberdade. A gente fala assim, às vezes, quem trabalha por si, trabalha dobrado. Mas você tem mais preocupação, mas você sabe que é seu ali. Você vai dar um só diferente, né? Você sabe que você é resultado do seu trabalho. É isso aí, concordo com você. Filinto, antes da gente encerrar aqui, então, eu queria saber como faz para encontrar o Filinto, como que faz para fazer contato contigo? Você já falou que você atende o Brasil todo, então quem está nos assistindo aqui se interessou. Tem uma fábrica, tem uma empresa, tem um varejo, tem um serviço, seja o que for, um mecânico, por exemplo, mas ele quer contratar o trabalho da OMI para ter o software lá na sua empresa. Como funciona? Você pode fazer o contato direto no celular, pelo WhatsApp, é o 41 999 48 0148, ou então, através do e-mail, tá? felinto.barreto@omie.com.vc. Por que VC? É ponto com você. Então, tudo isso a gente está falando do marketing. Sim. Então, esse marketing foi direcionado exatamente para poder o quê? Estar junto com o cliente. A gente vai estar junto com você. Então, essas são as duas formas rápidas. Além que no site da própria OMIE, você consegue visualizar do omie.com.br, tudo que a empresa tem, que ela proporciona, as formas de trabalho, as formas de negócio, o que ela pode estar trazendo para os clientes também. Então, isso é muito, muito fácil. O marketing trabalha bacana conosco. Perfeito. Lá. E se de alguma forma ainda você não conseguiu anotar o contato do Filinto, depois volta a assistir para você ver se você acha. Mas se não, o Roberto está dizendo que a gente colocou aqui embaixo já, né? O endereço de e-mail e também o telefone. Ainda, contudo, se não conseguiu captar a informação, entra em contato com a Karina na F5, que a F5 atualiza você o tempo todo, e nós acabamos de fechar uma parceria com o Filinto e eu também trago isso para você, tá? Então, se você precisar ter um contato e implantar um software novo na sua empresa, pode entrar em contato com a F5 que a gente traz essa solução para você também. Tá? E já aproveita a consultoria da F5. Entendeu, né? Parceria é grande, galera. Filinto, eu quero agradecer, né, por você ter vindo aqui. Eu sei que foi um pouco difícil a gente conseguir achar nossas agendas, mas ela bateu, deu certo, a gente conseguiu.
Não é a única vez que eu quero que você venha, né? Eu quero, inclusive, trazer uma rodada de conversa aqui, trazer alguns clientes para que eles possam, eles mesmos, conversar contigo e trazer essa informação para o pessoal que está em casa, que eu acho bem bacana. Perfeito. E a gente monta um ecossistema também que eu acho bem legal. Bom, quero agradecer você, agradecer a OMI também, né? Agradecer aos nossos parceiros que estiveram aqui e quero direcionar você agora para você despedir do pessoal para a gente estar encerrando hoje. Bacana. Karina, obrigado pelo tempo, né? Essa oportunidade desse bate-papo aqui bem informal também, que a gente conversa bastante. A OMI é uma empresa de gestão e não uma empresa de software, tá? Porque ela acompanha o crescimento. Um dos nossos propósitos é exatamente o quê? Destravar, a segunda ou terceira vez que eu falo isso, destravar e organizar o crescimento dos empreendedores brasileiros. Perfeito. Então a gente atende clientes de pequeno, médio, grande porte e estamos abertos a qualquer contato. Está na necessidade de troca de sistema ou de adquirir um novo sistema, faz contato conosco, a gente vai estar disponível aqui, pronto para poder atender. Agradeço aí por toda a oportunidade que você está nos dando aqui para poder conversar um pouquinho, falar da marca e quantas vezes você queira chamar aqui para a gente fazer um bate-papo, pode ficar à vontade. Põe ele na saia justa, galera. Chama ele aqui. Põe mais gente aqui na rodada com a gente nessa mesa, que ele é bom de papo e ele resolve esse problema para vocês. Flinto, mais uma vez, obrigada. Obrigado ao pessoal da OMI que também cedeu, né? Você estar aqui e também pela franquia. Um enorme abraço a todos. Bom, para você que esteve aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre marcas e patentes. Vamos estar falando sobre outras informações do mercado, vamos estar trazendo mais tecnologia no passar dos dias. Nós estamos entrando agora com a F5 num grande grupo de network e nós pretendemos trazer muitas informações de um grupo de atendimento muito grande no mercado. Então a intenção é trazer sempre novidade para que você também venha se atualizar, não só em tecnologia, mas como o mercado se comporta, que eu acho muito importante também, né? Quem está na chuva tem que se molhar todo dia. Sim, claro. Então, para você que esteve nos acompanhando, eu quero agradecer, né? Quero estar falando também e reforçando do nosso parceiro e patrocinador da WJR Consult, que é o nosso querido Wallenstein. Um enorme abraço para o Wallenstein. E também lembrando que a WJR hoje, além de fazer a consultoria e trazer esse processo de readequação nas empresas, ele também traz o processo de educação financeira para dentro de empresas e para pessoas. Então, hoje o Wallenstein consta com uma plataforma de cursos que ele ensina, tanto na parte financeira como na parte de controladoria, que é o nosso grande parceiro aqui, que inclusive depois manda pra gente o pessoal e a gente cuida deles no perfil financeiro, né? Então, para você que nos acompanhou, né, se você deseja trazer alguma informação nova para que a gente traga, né, esse profissional aqui, estamos à disposição, inclusive pode chamar a gente lá. Nosso site, www.f5bpo.com.br e nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, F5assessoria_BPO. Para você que nos acompanhou, eu quero agradecer, quero deixar aqui o nosso muito obrigada e também dizer que se aconteceu algum problema na sua empresa e por qualquer motivo ele travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais, tchau, tchau!